Bom, gente, vamos começar aqui falando sobre o Ogum, né? Que é o orixá que é considerado da guerra, mas como o Bará falou, né, aí na introdução dele, essa guerra muitas vezes ela é mal entendida, né, pelas pessoas. É como se fosse uma guerra contra o outro, né? E uma coisa que a gente falou a semana toda, o Bará e eu, né? Porque a gente ficou a semana toda levantando material, estudando para fazer a live aqui, para trazer material legal para vocês, né? Uma coisa que a gente falou muito é que Ogum, né, nessa questão da guerra, Ogum, ele se trata mais da guerra interna, né? E aí a gente fala muito que Ogum é o orixá da guerra, mas acima de tudo, Ogum é o orixá do trabalho, e a gente vai trazer um material bem legal falando sobre o estado Meiji de Ogum, né? A qualidade Meiji, que fala muito sobre essa questão de trabalho. A gente vai abordar isso daqui mais pra frente, né? Mas é isso, né? Ogum também é o orixá do ferro, da metalurgia, né? Ele transmuta, ele molda as coisas. E uma coisa que a gente conversou bastante assim essa semana foi sobre isso, né? Que a verdadeira guerra, né? Ela não tá fora, né? Ela tá dentro. E assim como Ogum molda o ferro, né? A Ogum também ensina a gente a moldar a nós mesmos, né, Bará? Exatamente. Então, a gente entende que em todo lugar que tem o trabalho, está algum. Até mesmo no simples rotina cotidiana, né? Porque ela enobrece, né? Da onde a gente tira o nosso sustento, a nossa subsistência. E aí a gente pode entender que ele também se é o trabalho, é uma prosperidade, ele pode estar atuando nessa parte, né? Trazendo para a gente, ensinando a gente, né? A forjar a nossa vida por uma situação melhor de vivência, de convivência entre as pessoas, né? Sim, é isso, né? Então, e aí assim, né? Se fala muito que Ogum é o orixá da guerra, né? Mas acima de tudo, né, gente, Ogum, ele pode ser considerado o orixá do trabalho, né? Que trabalho? É como o Bara disse, qualquer trabalho, né? De você fazer a arquitetura de um prédio a você lavar uma louça. Ogum tá em tudo, né? Ogum tá em tudo, né? Assim, semana passada a gente fez a live sobre Exu, né? Quem não viu, dá uma olhada lá depois, que ficou bem legal mesmo, né? Mas assim como Exu, Ogum é um orixá muito cotidiano. Ele está presente no nosso dia a dia de uma forma quase tão ativa, talvez tão ativa mesmo quanto Exu, né? Entendeu? Né? E aí, assim, na verdade, isso é uma característica tão forte em Ogum, assim, a questão do trabalho, né? Que às vezes me causa algum espantamento, né? Do pessoal não ter essa relação, né? Tipo, o pessoal não, geralmente, assim, quem é do terreiro, claro que associa, mas o pessoal que é de fora, mesmo quem tá no misticismo e tal, não associa essa coisa, né, de Ogum com o trabalho, né? É estranho isso, né? O que você acha disso, Bará? É que, na verdade, as pessoas elas entendem uma coisa muito mais fácil, que seria o senhor da guerra, o senhor sanguinário, o que cortava a cabeça. Essas histórias, esses idãs, né, eles trazem muito mais atenção, né? Mas aí é que tem que entender o que significa alguns idãs. Na realidade, são formas, né, de linguagem que tem que ver a fundo qual que é a moral dessa história, no que pode trazer em benefício, né, às pessoas. E associar algum a trabalho é realmente o entendimento correto de algum. Porque como ele forjou, ele teve a ideia de tirar o minério de ferro, né, de tirar os minérios e fazer as ferramentas. Isso foi uma ideia incrível, propriamente dele. E que essas ferramentas ele teve a aplicação de cada uma, como usar, de que maneira, né? E ele deu isso ao homem, deu ao ser humano. Ele passou para que todo mundo conquistasse e trabalhasse e conquistasse o seu status, sua vida, tivesse o seu ganha-pão, o seu sustento. Então, essa é uma da forma que é menos comentada. E aí a gente está aqui para trazer também essa reflexão, né, sobre a importância de Ogum,
quando uma pessoa está precisando de uma força maior, né, um entendimento maior, a pessoa tem uma resistência, que algum tem, né, uma resistência muito boa, né, na verdade ele resiste e vence, né, então essa questão do vencedor, né, de você vencer a si próprio também através do trabalho que enobrece é importante, né. Lógico que tem também a questão da guerra, tem também a questão dele ser um estrategista, né, as camuflagens foi ele que se vestia de maruô, né, que é uma planta que dá o dendezeiro, né, e, enfim, ele fazia as ferramentas que seriam a espada, para que as pessoas pudessem se defender do mal. Não atacar um ao outro, né, mas sim quando ser atacado, se defender. Esse é um fundamento maior, né, não falar, eu sou nervoso, eu tenho eu vou lá, vou brigar, vou guerrear, não, aí é uma questão psicológica, a pessoa precisa considerar isso. E não achar que o guerreiro invencível é aquele que mata e que fere. Ele não é o fundamento de nenhum orixá. O orixá ele vem para nos trazer o melhor e fluir o melhor da gente, um com os outros também. Sim, é isso, né? Eu, né, vou ter que citar o Mestre Lau de novo, né? Porque eu sou desses, né? E tem uma passagem do Tao Te Ching, né? Que me lembra bem essa coisa que o Bará tá falando sobre Ogum, né? Que é assim: forte é quem vence os outros, né? Poderoso é quem vence a si mesmo. E é muito, isso é muito Ogum, assim, na verdade, né, gente? Essas histórias, né? Que às vezes a gente vê sobre Ogum. Elas carregam algumas coisas do tempo delas, né? As pessoas que escreveram os Itãs lá entre o século IX e século XIV, né? Elas viviam em outra época também, né? Sabe? A gente precisa lembrar disso, né? A gente não cometer um anacronismo histórico, mas elas também têm um simbolismo, né? Quando Ogum, né? Ele tem esse caráter mais agressivo, mais violento, né? Talvez o que o Itan esteja indicando, né, é que às vezes, né, a gente precisa ser duro com a gente mesmo para poder moldar o nosso ferro, né? Tipo, essa dureza é uma questão de disciplina, né? E essa é uma característica muito de Ogum também, né? Firmeza, disciplina, determinação. Foi como o Bará disse, né? Às vezes o melhor guerreiro não é aquele que bate mais, é aquele que aguenta mais, né? É a resistência de Ogum, né? Por isso ele é o Senhor do Ferro também, né?